na hora do giro completo com tudo que tá rolando nos bastidores do Fortaleza. E segura que hoje tem novidade quente no mercado da bola, situação médica preocupante, desabafo de jogador e até bastidores da diretoria. Começando com um nome que vem agitando os bastidores, Adão Barreiro. O Fortaleza meteu a cara e mandou proposta oficial pelo centroavante. O valor? Cerca de 19 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. Agora o tricolor espera a resposta do River Plate, que é dono do passe do atacante, mas que atualmente está com ele emprestado ao futebol do Catar. O nome do atacante é visto com bons olhos pela comissão técnica e a diretoria está otimista que a negociação avance. Se tudo der certo, ele chega para disputar a camisa 9 com Lucero e Daverson, aumentando a concorrência no ataque e dando mais alternativas pro setor ofensivo. Outro nome que entrou forte no radar do Fortaleza é o colombiano Jorman Campuzano. Ele pertence ao Boca Juniors, mas está emprestado ao Atlético Nacional, que até tentou comprar o jogador em definitivo. A primeira proposta foi recusada pelo Boca e aí o Fortaleza entrou no jogo. O Leão estuda fazer uma oferta de empréstimo e tá de olho em como essa novela vai desenrolar. O jogador é um volante de pegada, com bom passe, e pode ser uma peça importante para reequilibrar o meio-campo. Nesse cenário, o nome de Rodrigo Echeverría perdeu força. O clube mexicano León pediu mais de 30 milhões de reais pelo atleta, e aí não dá, né? Fortaleza recuou com razão. Não é momento de fazer loucura no mercado, ainda mais com outras opções interessantes disponíveis por valores bem mais acessíveis. E não para por aí. Santiago Solari, atacante argentino que enfrentou o Fortaleza na Libertadores, também quer jogar no futebol brasileiro e aguarda uma proposta oficial do Leão. O Racing, atual clube dele, quer uma venda definitiva e estipulou o valor de 17 milhões de reais. O problema é que o Fortaleza estava tentando um empréstimo, o que, até agora, não convenceu os argentinos. A negociação ainda está aberta, mas o foco agora parece estar mais em Campuzano. Se der para trazer os dois? Maravilha! Mas se for para escolher, talvez seja mais estratégico investir num volante agora. Ainda assim, Solari vê com bons olhos uma mudança para o Brasil e o clube segue avaliando. Enquanto negociações rolam nos bastidores, o clube se prepara para 2 jogos decisivos. Na próxima quarta-feira, tem partida pelas quartas de final da Copa do Nordeste, contra o Bahia, fora de casa. É jogo de decisão logo no retorno aos gramados após a pausa. E, no domingo seguinte, Clássico Rei contra o Ceará, às 8h30 da noite, na Arena Castelão. O Fortaleza vai precisar mostrar força logo de cara nessa retomada da temporada. A torcida, claro, já está contando os dias. E por falar em reforço, tem jogador novo chegando. José Herrera, anunciado recentemente, deve desembarcar em Fortaleza na madrugada de quarta para quinta-feira. Ele vem da Argentina, mas o horário exato da chegada ainda é um mistério. Tudo indica que vai rolar Aerolion para receber o atacante com festa. Herrera é canhoto, mas atua muito bem pelas duas pontas e também como meia central. É um jogador moderno, rápido, com um bom drible curto, boa finalização de média distância e visão de jogo. Jogando com o pé trocado, ele costuma aparecer bastante no lado direito, mas também sabe atuar pela esquerda e pelo centro. Um coringa pro sistema ofensivo tricolor, que valoriza essa mobilidade e troca constante de posições. No Argentino Juniors, o último clube dele, teve bons números e participou bastante das jogadas ofensivas. A expectativa é que ele entre rapidamente nos planos do técnico e ajude o time a crescer na temporada. A análise do mapa de calor do jogador mostra que ele se movimenta bem pelo campo todo e tem uma pegada intensa no último terço. A torcida está animada e a diretoria aposta muito no impacto que ele pode ter logo de cara. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar da situação financeira. Muita gente ficou em dúvida depois da fala do Marcelo Paes sobre as dívidas do clube. Mas ele foi claro, o endividamento é controlado e, segundo ele, fácil de zerar. Basta vender alguns jogadores. Ele citou nomes como Gustavo Mancha, Kevin Andrade e Lucero como possíveis fontes de receita. A estratégia é clara, investir de forma controlada, valorizar o elenco e negociar no momento certo.
sem desespero. É uma abordagem consciente da diretoria, que vem dando certo nos últimos anos e segue sendo aplicada com responsabilidade. Inclusive, 2 nomes já estão com saída encaminhada. Dylan Borreiro pode ser vendido por cerca de 5 milhões de reais. Lembrando que ele chegou de graça, então é lucro puro pro Fortaleza. O atleta é bem valorizado no mercado colombiano e pode retornar ao país natal nos próximos dias. Já Luquinhas também pode ser negociado nesta janela. A diretoria guarda propostas e está aberta tanto para venda quanto para empréstimo. Com a janela de transferências reabrindo em poucos dias, o clube se prepara para movimentações importantes. Além disso, existe a possibilidade de Kevin Andrade ser emprestado para ganhar mais rodagem. A comissão técnica quer que o jogador tenha mais minutos em campo para seguir evoluindo. Mas essa decisão ainda está sendo debatida internamente, já que há dúvidas sobre o impacto da saída dele no elenco. Falando de bastidores, quem apareceu para dar as caras foi Pedro Augusto. Ele foi apresentado por outro clube e falou sobre sua passagem pelo Fortaleza. Disse que foi um período de muito aprendizado, apesar das dificuldades e das críticas que enfrentou. Segundo ele, mesmo marcado negativamente por um pênalti perdido, ele leva do clube um amadurecimento pessoal e profissional. Afirmou que sai maior do que entrou, e agradeceu pela oportunidade de vestir a camisa tricolor. Fica o debate entre os torcedores se realmente ele correspondeu ou não, mas é inegável que a passagem dele foi cheia de lições. No departamento médico, a grande incógnita continua sendo Moisés. A lesão dele segue sem uma previsão clara de retorno e já tirou o jogador de partidas importantes. A imprensa tem cobrado explicações, tentando entender por que a recuperação está tão lenta. Por enquanto, o atacante segue fora e não joga contra Ceará nem Bahia. Já Lucas Sacha e Rossetto voltaram a treinar com bola, o que é um ótimo sinal. Eles devem estar à disposição do técnico em breve, fortalecendo ainda mais o meio-campo. E para quem curte futebol feminino, domingo tem Fortaleza em campo contra o Minas Brasília, às 15h. A entrada é com 1 quilo de alimento nos setores amarelo e laranja do PV. Bora apoiar as meninas e empurrar rumo ao acesso. Elas merecem toda a força da torcida. Ainda hoje tem mais movimentação nos bastidores. A diretoria continua trabalhando para fechar reforços e encaminhar saídas. O ritmo da janela promete ser intenso e o torcedor pode esperar muitas novidades nos próximos dias. E o calendário vai ser puxado. Em julho, além dos duelos contra Bahia e Ceará, o Fortaleza ainda enfrenta o Bahia de novo no dia 19 e depois o Bragantino no dia 26. Vale lembrar que os jogos contra Grêmio e Atlético Mineiro foram adiados por conta dos play-offs da Sul-Americana, então é hora de somar pontos e crescer na tabela da Série A. E claro, segue ligado, porque ainda hoje pode ter novidade de contratação ou atualização sobre alguma dessas negociações que estão fervendo nos bastidores. O clima é de expectativa alta. Se a Dambareiro fechar, vai ser um nome de peso para reforçar o ataque. Se Campuzano vier, o meio-campo ganha força e consistência. Se Solari topar e o Racing ceder, aí o time ganha ainda mais poder ofensivo. E com Herrera já chegando, o torcedor pode começar a se animar com essa nova fase do Fortaleza. Com todas essas movimentações de bastidor, o Fortaleza deixa claro que não quer apenas participar da temporada, mas brigar de verdade por resultados importantes. A diretoria não esconde que o objetivo é se manter competitivo tanto no Campeonato Brasileiro quanto nas competições paralelas, como a Copa do Nordeste e a Copa Sul-Americana. Por isso, há pressa nas negociações e atenção redobrada em cada nome que entra no radar do clube. E quando a diretoria enxerga uma oportunidade de mercado, ela age rápido. Isso ficou evidente nas últimas semanas, com o avanço por nomes como Adambareiro e Campuzano. O cuidado com a saúde financeira não impede a ousadia esportiva, e esse equilíbrio tem sido a chave do projeto nos últimos anos. Inclusive, esse controle financeiro, que muitos torcedores às vezes não entendem totalmente, tem sido um diferencial importante. Marcelo Paes já falou algumas vezes que o Fortaleza prefere ter dívidas controladas e fazer contratações estratégicas a simplesmente se abster de investir por medo de endividamento. A ideia é trabalhar com responsabilidade, vender na hora certa e investir com inteligência.
É por isso que a possível venda de Borreiro, por exemplo, se encaixa nesse planejamento. O jogador chegou sem custos e agora pode render 5 milhões de reais ao clube. Um ótimo exemplo de como a diretoria busca capitalizar em cima de oportunidades bem planejadas. No caso do Luquinhas, a postura é parecida. O clube aguarda o momento certo para negociar e não tem pressa. Se chegar uma proposta que faça sentido, o negócio será feito. Se não, o jogador segue no elenco e pode ser útil. Tudo com base em planejamento e leitura de mercado. O mesmo se aplica ao caso do Kevin Andrade. Existe o desejo de dar mais minutos ao jogador, mas ainda há discussão interna se um empréstimo realmente seria a melhor solução ou se ele pode seguir contribuindo no elenco atual. O clube quer tomar decisões pensando no médio e longo prazo, e isso passa também por manter os jovens talentos bem aproveitados. Outro ponto que tem movimentado as redes sociais nos últimos dias é a lesão do Moisés. Já virou assunto recorrente entre torcedores e jornalistas, porque a recuperação parece interminável. Ninguém entende direito o que está acontecendo. A ausência do jogador nos jogos contra Bahia e Ceará gerou ainda mais dúvidas. E como o clube não tem dado muitas informações detalhadas sobre a lesão, a especulação cresce. A torcida quer entender: por que demora tanto? Por que não há uma previsão clara de retorno? O jogador é uma peça importante no elenco e sua ausência tem sido sentida. Enquanto isso, outros nomes vão ganhando espaço, mas é inegável que o time perde muito sem a presença do atacante em campo. Enquanto Moisés segue fora, ao menos o departamento médico trouxe boas notícias com os retornos de Rossetto e Sacha aos treinos com bola. São dois jogadores que podem reforçar o meio-campo já nos próximos jogos, dando mais opções ao técnico na hora de montar a equipe. Com o calendário apertado, ter o elenco completo é fundamental. E com os jogos importantes que vêm por aí, cada reforço conta. Falando nisso, julho promete ser um mês decisivo pro Fortaleza. A sequência começa com o duelo contra o Bahia, na Copa do Nordeste, dia 9. Depois vem o Clássico Rei no dia 13, um confronto sempre eletrizante com peso extra na tabela. Na sequência, o Bahia de novo, agora pelo Campeonato Brasileiro, no dia 19. E fechando o mês, o confronto contra o Bragantino, no dia 26. São 4 jogos duríssimos, 3 deles em casa, e a chance perfeita de somar pontos e ganhar moral para a sequência da temporada. E não dá para deixar de falar da mobilização da torcida. O apoio do torcedor, seja no estádio ou nas redes sociais, tem sido essencial. A expectativa é de casa cheia principalmente no clássico contra o Ceará, e também nos jogos do feminino. O clube está fazendo a parte dele e a torcida tem respondido, comparecendo, incentivando, vibrando junto. Inclusive, o jogo do feminino contra o Minas Brasília é uma excelente chance para quem quer apoiar de perto. A entrada com 1 quilo de alimento é acessível e ainda ajuda uma causa nobre. Então quem puder, cola no PV no domingo e ajuda a empurrar as meninas rumo ao acesso. Enquanto isso, nos bastidores, a diretoria segue ligada. Além dos nomes já mencionados, novos alvos podem surgir a qualquer momento. A janela está prestes a abrir oficialmente e o mercado vai esquentar. O Fortaleza tem mantido conversas com diversos representantes, olheiros e empresários, em busca de peças que possam elevar o nível do elenco. E a ideia é que as contratações cheguem já em condições de brigar por titularidade. O time precisa de soluções imediatas, principalmente para um segundo semestre que promete ser puxado e cheio de decisões. É nesse contexto que a chegada de José Herrera ganha ainda mais importância. A diretoria acredita que ele pode ser esse diferencial no ataque. A polivalência do jogador permite que ele se encaixe em várias formações e estratégias de jogo. E mesmo que ainda vá precisar de um tempo de adaptação, a expectativa é que ele entre logo no ritmo do grupo. A recepção com Aerolion mostra o carinho da torcida e a esperança depositada no novo reforço. Já sobre Santiago Solari, o impasse segue. O jogador quer vir, mas o Racing só topa liberar com venda definitiva. A diretoria do Fortaleza avalia se vale a pena esse investimento agora ou se é melhor guardar recursos para outras posições mais urgentes.
Com a possível chegada de Campuzano, a ideia é fortalecer o meio primeiro, para depois olhar com mais calma para o setor ofensivo. Mas se houver espaço no orçamento, a contratação de Solari pode ser retomada com mais força. Até porque o jogador já demonstrou vontade de defender o Leão e o treinador do Racing sabe que segurá-lo contra a vontade pode ser difícil. Agora, para fechar esse panorama, é importante destacar como o Fortaleza tem se movimentado de forma estratégica. As decisões não são tomadas no impulso. Existe um planejamento claro, tanto esportivo quanto financeiro. O clube aprendeu com os erros do passado e hoje atua com muito mais maturidade no mercado. Isso não significa que tudo será perfeito, mas ao menos as decisões são baseadas em análise, não em pressão. A postura da diretoria nos casos de Borreiro, Luquinhas, Kevin Andrade, Echeverria e tantos outros é reflexo desse amadurecimento. Saber a hora certa de entrar e de sair das negociações é fundamental. E até agora, o Fortaleza tem mostrado saber jogar esse jogo. A torcida, claro, quer resultados imediatos. Mas ao mesmo tempo entende que um trabalho sério, com base e estrutura, é o caminho mais seguro para manter o clube competitivo e em crescimento constante. Nos bastidores do futebol internacional, um rumor começa a ganhar força e agitar os corredores do esporte brasileiro. Nasser Al-Khelaifi, dono e presidente do Paris Saint-Germain, teria feito uma proposta absurda pelo Fortaleza Esporte Clube. Fontes próximas ao clube cearense indicam que o interesse do magnata catariano não seria apenas especulação, mas uma possibilidade real que vem sendo discutida nos últimos dias. Segundo as informações que circulam, Al-Khelaifi estaria disposto a investir uma quantia jamais vista no futebol nordestino para adquirir o time, um movimento que poderia revolucionar o cenário do futebol brasileiro e gerar impactos profundos tanto no mercado nacional quanto internacional. A proposta teria chamado atenção justamente pela magnitude financeira, algo raro para clubes de médio porte no Brasil. Embora os valores exatos não tenham sido divulgados oficialmente, fala-se em cifras capazes de superar até mesmo algumas transações envolvendo clubes maiores do país. A chegada de um investidor com tamanha força econômica poderia transformar o Fortaleza em um verdadeiro gigante, com capacidade para disputar títulos nacionais e internacionais com regularidade, além de atrair jogadores de elite e grandes patrocinadores. O PSG, comandado por Al-Khelaifi, é conhecido por seu poderio financeiro e ambições globais, o que alimenta ainda mais a especulação sobre os planos para o clube cearense. O Fortaleza, que vem se destacando nos últimos anos por sua ascensão consistente na Série A do Campeonato Brasileiro e boa estrutura, pode ser o alvo perfeito para esse tipo de investimento ousado. A possibilidade de ser comprado por um grupo ligado a um dos maiores clubes do mundo, com um presidente bilionário, tem provocado debates intensos entre torcedores, dirigentes e especialistas do futebol. Alguns enxergam essa movimentação como uma chance única de crescimento e internacionalização do clube, enquanto outros demonstram preocupação com a perda da identidade local e a influência externa sobre as decisões do time. Até o momento, o Fortaleza não se pronunciou oficialmente sobre a proposta, mantendo uma postura reservada enquanto avalia as implicações de um negócio dessa magnitude. Já o PSG, tradicionalmente discreto em relação a investimentos fora da Europa, também não confirmou qualquer movimentação concreta. No entanto, a simples circulação dessa informação já provoca agitação no mercado de transferências e nas rodas de conversa do futebol brasileiro. Jogadores do Fortaleza e da Série A ficam na expectativa sobre como um possível investimento desse porte poderia afetar suas carreiras e oportunidades. Com a janela de transferências ainda aberta e os clubes buscando se fortalecer para os desafios da temporada, a notícia sobre Nasser Al-Khelaifi e sua suposta proposta pelo Fortaleza torna-se um dos principais assuntos do momento. Resta saber se a negociação avançará e se o futebol nordestino poderá, enfim, ganhar um impulso financeiro capaz de colocá-lo em outro patamar no cenário global. Enquanto isso, torcedores e analistas seguem atentos a qualquer sinal que confirme ou descarte essa bomba no futebol brasileiro. Afinal, no mundo do esporte, onde tudo pode mudar da noite para o dia, essa possibilidade pode ser o prenúncio de uma revolução silenciosa, mas poderosa, nas estruturas do futebol nacional. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida.
Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.